Eu sou a tua salvação. Estas palavras, Santo Agostinho diz que o Senhor fala o tempo todo dentro de nós. E se nós não escutamos, é porque dentro de nós há tantas coisas que gritam e que falam e que nós não temos chance de escutar porque ficamos surdos. Nossas paixões desordenadas, nossa sede de poder, nossas vaidades, nossa sensualidade, sede desordenada de prazer, de bens materiais. Tanta coisa grita dentro de nós que nós não deixamos que Deus toque em nós. Ele fala, mas nós não escutamos. Muitas vezes Ele fala através da voz da nossa consciência e nós não escutamos. Precisamos escutar a voz de Deus. E para que escutemos essa voz, é preciso que Ele limpe aquilo que está dentro de nós, que está atrapalhando. Para chegarmos a isso, gostaria de pedir a vocês para comigo meditarem esses 2 milagres que Jesus fez, que são muito significativos nesse sentido. Jesus tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha, está lá nos capítulos 5 ao 7 de São Mateus. Fala a lei, começa com as bem-aventuranças, depois toda a lei, como que o cristão deve ser, que é o senhor da lei, o povo admirado porque ele falava como quem tinha autoridade, mas agora então ele vai mostrar as suas credenciais. E São Mateus vai contar então uma série de milagres que Jesus fez logo em seguida a sua pregação. E os 2 primeiros são exatamente esses que ouvimos hoje: a cura de um leproso e a cura do servo de um centurião. Vejamos o que significam esses milagres que Jesus fez. Primeiro, a cura de um leproso. O que era a lepra? A lepra era uma doença, na verdade, qualquer doença de pele era considerada lepra. Mas o leproso, ele não podia ter convívio social. Ele tinha, uma vez constatada a doença, ele tinha que sair da cidade. Era considerado impuro. Nas sinagogas, quando ele entrava, ficava sempre atrás. Era o último a entrar, o primeiro a sair. Quando ele se aproximava de alguém, ele tinha que gritar 3 vezes: impuro, impuro, impuro. Ninguém podia tocar nele, que se tocasse nele ficaria também impuro. Eram pessoas muito sofridas, muito discriminadas por todo o organismo social e religioso daquela época. Geralmente viviam fora das cidades, em grupos, dormiam em grutas em geral. As pessoas iam e ajudavam de alguma maneira, sem chegar perto. Foi um homem desses que foi ao encontro de Jesus, quando Jesus desceu da montanha e se prostrou diante dele. E se prostrou e fez uma oração muito simples, mas muito profunda. Senhor, se queres, podes limpar-me. Era uma oração que partia de sua fé no poder de Jesus. Tu podes limpar-me. Mas uma oração que tinha uma profunda humildade e confiança. Senhor, se queres, podes limpar-me. Essa fé, humildade e confiança estava unida à submissão à vontade de Jesus. Se queres. A nossa oração deve ser assim para Deus. Não vamos a Deus para cobrar de Deus as coisas. Eu vou à missa, eu rezo, eu me confesso, eu comungo, faço bem a todo mundo. Portanto, Senhor, o Senhor tem obrigação de me dar o que eu estou pedindo. Quantas vezes nós pedimos as coisas a Deus como se Deus tivesse a obrigação de nos conceder a graça porque eu fiz sacrifício, fiz novenas, fiz promessas. Na verdade, nós estamos dando mais poder ao nosso pedido e às nossas palavras e aos nossos sacrifícios do que a Deus.
Então Deus muitas vezes faz silêncio, faz um silêncio, porque não é o momento ainda de dar a graça, ou porque não temos a humildade necessária, ou exatamente porque Deus não vai dar aquilo que poderá nos prejudicar. Se queres, essa atitude do leproso. Os santos padres veem nesse leproso a figura do pecador. O pecador que é o desobediente a Deus e que vai se deixando levar por uma coisa, por outra, até chegar ao fundo do poço. Ninguém sai do estado de fervor e vai ao estado de torpor de uma hora para outra. A pessoa vai fazendo pequenas concessões. Deixa de rezar, hoje não, amanhã não, ou reza mal, não tem a qualidade na oração que deveria ter, ou vai fazendo de qualquer maneira, ou cheio de preguiça, não alimenta a sua vida espiritual com esse contato íntimo com Deus, já não se confessa mais, já tem preguiça de ir à missa, já não recebe a Eucaristia, e vai fazendo uma concessão num pecado mais leve, isso aqui não tem problema, é muito simples, e daqui a pouco outro menos leve, outro já grave, e vai caindo numa ribanceira, e fica todo machucado, perdido, vai ao fundo do poço, vai se entregando, e os seus pecados se tornam verdadeiras lepras na sua alma. É a figura do pecador. E o pecado pode vir de duas maneiras, ou por fraqueza, ou por malícia. Por fraqueza, porque a pessoa luta e quer sair daquela situação e não faz as pazes com o pecado. É inimigo dele, mas por fraqueza cai. E com humildade se levanta. Mas por malícia, a pessoa gosta de estar naquela situação, faz as pazes com o pecado, e muitas vezes quando procura o confessionário, procura apenas para anestesiar a sua consciência e para enganar-se a si mesmo. Porque eu vou comungar, porque eu tenho mais uma espécie de sentimento de culpa, mas não tenho um verdadeiro arrependimento e um firme propósito de mudar. E continua a sua lepra, a sua ferida. O que fazer nessa situação? Duas coisas são muito importantes. A primeira é ter força de vontade, uma vontade firme. A irmã de Santo Tomás de Aquino, sabendo da sua santidade, escreveu para ele certa vez e pediu a ele que ensinasse para ela como ela deveria ser santa também. E Tomás de Aquino não respondeu a carta. A irmã insistiu, escreveu uma segunda vez, ele também não respondeu. E uma terceira vez, ela insistente, escreveu de novo, ele então mandou um bilhetinho pequenininho com 2 palavras. Ela imaginando que abria aquele canudo, não? 2 palavrinhas. Estava lá em latim, si vis, que significa, se queres. Ela perguntou, o que eu devo fazer para ser santa? Ele só respondeu, se queres. Então, o primeiro passo para eu vencer os meus pecados, os meus defeitos e me tornar santo é querer. Porque às vezes a gente acha que quer, mas não quer. Quem quer, não quer só o objetivo, quer também os meios para chegar ao objetivo. E se eu quero vencer os meus defeitos, vencer os meus pecados e ser santo, eu tenho também que querer os meios para chegar lá. E tudo depende da graça de Deus, sim, mas Deus faz depender da nossa vontade. Santo Agostinho nos diz, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Onde é que está a minha vontade? Então eu tenho que querer. Quero, mas não quero. Que vontade é essa? O problema é que a nossa vontade é às vezes muito fraca. Muito fraca. Daí a necessidade da oração.
como fez aquele leproso: Senhor, se queres, pode limpar-me, porque eu também quero. E Jesus vai, toca nele e diz: eu quero ser limpo. Ao invés de Jesus perder a pureza, aquele leproso foi quem perdeu a impureza e se tornou puro ao contato com Jesus. Assim acontece conosco. Você pode ser o maior pecador do mundo, mas ao contato com o perdão de Jesus, ao contato com uma gota de seu sangue, ao contato com suas palavras, unida à sua vontade, nosso Senhor faz a obra e você se torna o homem, a mulher mais pura. Você tem que querer. Segunda condição é, primeiro, ter vontade. Segunda é ter coragem de ser sincero. É um problema sério, porque nós nos enganamos a nós mesmos muitas vezes. Não temos coragem de olhar para dentro de nós e ver a grande ferida que tem lá em nós. Aquela ferida já antiga, que já está toda bichada, que já está cheirando mal, e que nós queremos dar só uma ajeitada, colocar lá um curativo de qualquer maneira, mas não vamos a fundo, porque não queremos olhar para dentro de nós mesmos e vermos o tamanho dos nossos defeitos e dos nossos pecados. Nós não somos sinceros, não é com os outros, mas não somos sinceros conosco e nem com Deus. Fazemos uma imagem falsa a nosso respeito e não queremos quebrar essa imagem para parecer o real, que é quem nós somos. Então, se eu não sou sincero comigo mesmo, eu não vou me curar. Se eu vou a um médico e chego ao médico e digo ao médico que isso é coisinha de nada, qualquer analgésico aí resolve, eu não vou me curar, se eu tenho uma coisa grave. Então eu tenho que primeiro olhar para dentro de mim mesmo e não ficar me comparando com os outros, achando que os outros são piores do que eu, e tentar ajeitar para mim mesmo falsamente a minha imagem. Isso não é real. Eu não vou me curar. Aquele leproso estava com o corpo todo ferido. E foi na sua realidade que ele se prostra e diz: estou aqui. Eu sou esta miséria. Eu sou esta impureza. Estou aqui. Mas o Senhor pode me curar. Então, é com essa sinceridade corajosa, diante de Deus, diante da nossa consciência e diante do nosso confessor, que nós não vamos querer enganar, e ali vamos nos abrir totalmente, dizer: é essa miséria que eu sou. É ali que Cristo vai colocar o dedo para tirar aqueles bichos que estão dentro de nós, muitas vezes há tantos anos. Vai doer, vai ferir, porque vamos ter que mudar de vida, vamos ter que romper com algumas coisas, mas é ali que Cristo vai colocar a cura. Vai nos exigir penitência, sacrifícios, uma mudança de vida, mudança de costumes, de hábitos, que nós temos muitas vezes há tantos anos, mas vai ser ali que Cristo vai curar. Eu quero ser limpo. E Cristo curou. Vamos agora então ao segundo milagre. O milagre do servo do centurião. Centurião, o nome já diz, era o chefe de uma centúria, uma companhia de 100 soldados. Cafarnaum era uma cidade relativamente grande, muito movimentada, era um centro comercial, lugar de passagem de mercadores, ali ao lado do lago de Genezaré, indo da Europa para o interior, muito movimentado. Era o centro onde Jesus morava e dali saía para as suas pregações. Lá que morava Pedro, foi ali perto que encontrou os primeiros pescadores, ali que encontra também Mateus, enfim, ali.
E esse centurião vem ao encontro de Jesus e vem também fazer uma oração. Só que essa oração não é para ele, é para o outro. Aí já é uma oração um pouco diferente. Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico. E Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Essa oração é uma oração de fervorosa, que confia no poder de Jesus. Ele nem era judeu, era pagão, mas vai a Jesus com essa confiança. E Jesus disse, eu vou curá-lo. Ele disse, não, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas dizei uma palavra, o meu servo ficará curado. Eu tenho poderes sobre os meus soldados, eu tenho um poder muito maior. Eu não sou digno. E é interessante que quem entrasse na casa de um pagão também ficaria impuro. Jesus disse, eu vou. Ele disse, não, eu não sou digno. É uma oração humilde. É uma oração de uma pessoa que não está cobrando nada. É uma oração de uma pessoa que está pedindo, está reconhecendo que não merece, que não é digno, de que é frágil, de que é pequeno. Vocês notem que tanto na primeira oração do leproso, quanto na oração do centurião, uma característica é essa humildade. Depois essa confiança, e depois essa fé, eu não sou digno. Mas uma outra coisa muito interessante é que ele vai pedir para outro. Nós muitas vezes pedimos para nós. Choramos diante de Deus querendo as coisas para nós. Mas a oração deve ser uma oração também para os outros. Isso aí, o valor que tem a oração, que é feita de intercessão. E a oração de intercessão é exatamente essa oração que nós fazemos a Deus, pedindo não só por nós, mas intercedendo pelos outros. Existe entre nós a chamada comunhão dos santos, que a gente proclama muitas vezes no credo, sempre no credo, creio na comunhão dos santos, que muita gente nem sabe o que é. Acho que é o santo que vem comungar. A comunhão dos santos é essa comum união que há entre todos os membros da igreja, de modo que o que um faz, o outro está junto. É um corpo só que faz. Então, a comunhão dos santos, quando eu peço para o outro, toda a igreja está pedindo. Se eu faço uma coisa boa para o outro, toda a igreja está fazendo, todo o corpo. Também se eu faço uma coisa ruim, todo mundo faz também. Quer dizer, há uma participação, porque há um escândalo no mal também, infelizmente. Portanto, a comunhão dos santos, nós participamos de todos os méritos de todo mundo que faz coisa boa. E os santos do céu, as almas do purgatório, que lá sofrem e que precisam de nós, e nós aqui na terra. Essa comum união faz com que nós possamos, aqui na terra, pedirmos uns pelos outros, pedirmos aos santos do céu, pedirmos pelas almas. Isso é comunhão dos santos. E é o nosso dever, nós vivemos essa caridade pedindo uns pelos outros. Estarmos sempre pedindo. O problema é que às vezes a gente pede e uma graça para o outro e não vem. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus para que uma pessoa se converta e a pessoa não se converte. Por que será? Existem várias causas. Deus dá a graça? Sim. Agora a pessoa pode resistir à graça, porque Deus não obriga. Mas temos que pedir. Nossa Senhora diz em Fátima que muitas almas vão para o inferno por falta de quem reze e faça penitência por elas. Por isso nós podemos pedir. E devemos pedir, orai uns pelos outros, nos diz São Paulo. Mas além dessa oração, nós temos que dar o nosso testemunho de vida. A maior pregação que nós podemos fazer é o nosso testemunho. Testemunho da nossa fé com a nossa vida. Uma família que vive de acordo com a lei de Deus, um homem que respeita a sua esposa, mulher que respeita o seu marido, um casal que cuida bem de seus filhos, que educa os seus filhos no caminho de Deus, que é um casal de fé, de oração, que leva as crianças para a igreja,
que procura respeitar as pessoas, que fala a verdade, que procura ser honesto, trabalhar, quer dizer, que pratica as virtudes, faz caridade. É esse testemunho de fé que nós precisamos dar. Esse testemunho arrasta muita gente. As pessoas vão ver, está vendo ali? Está vendo ali? É um cristão. Aquela família católica. Olha lá. Agora, se nós como católicos damos um contra-testemunho, é a pior pregação que pode fazer. É uma falta de caridade com os nossos irmãos. Um contra-testemunho. Nós vivemos hoje um tempo muito difícil. E as pessoas estão apavoradas, muita gente me procura, me pergunta como vai ser no mundo, como vai ser no Brasil, como vai ser. Todo mundo acha que o padre tem uma bola de cristal que já está vendo tudo no futuro. Não tem. Às vezes vem algumas inspirações, mas eu não confio. Espero ver, porque pode não ser de Deus. De qualquer forma, o que nós estamos vivendo hoje, no mundo e no Brasil, e nós vamos sentir isso cada vez mais, não é fruto de algo que aconteceu de uma hora para outra. É fruto de um desvio que vem acontecendo há séculos, desde o final da Idade Média. Um desvio primeiro na filosofia, na teologia, depois vai aos costumes, que vai gerar uma revolução que transformou o mundo, que foi a Revolução de Lutero, na época do Renascimento, e que depois veio uma outra revolução na política, que foi a Revolução Francesa, quando tiraram Jesus do trono, e que depois gerou uma outra revolução, que foi a Revolução Russa, em 1917, que tirou Deus da sociedade, fazendo o Estado ateu. Então, no primeiro, Lutero dizia: Cristo sim, igreja não. Na Revolução Francesa, Deus sim, Cristo não. E na Revolução Russa, nem igreja, nem Cristo, nem Deus, porque Deus não existe. E religião é ópio do povo, porque aliena. E são essas ideias que se espalharam na sociedade e, através de maquinações dos inimigos de Deus, foi criando uma verdadeira revolução na cultura e nos costumes, infiltrando-se em toda parte, inclusive dentro da igreja. Porque a igreja também tem muita infiltração. E isso criou o mundo hoje como nós estamos, em que enfrentamos ruínas daquilo que foi a sociedade cristã e católica no passado. Ruínas. Nós hoje vivemos tempos difíceis, mas não pensem que foi diferente no passado. Quando começou a igreja, era difícil também. O povo era todo pagão, o Estado era pagão, o imperador se dizia Deus e obrigava todos a adorá-lo. E todo mundo tinha que se submeter aos deuses do Estado. E se não se submetesse, era preso. E o combate contra os cristãos foi porque o cristianismo veio mostrar Jesus crucificado e ressuscitado como o único Salvador. E por causa disso, os cristãos eram denunciados como quem estava cometendo um crime contra o Estado. Era isso. E eram denunciados, perdiam os seus bens, eram presos, e se não prestassem culto aos falsos deuses, eram mortos, condenados, alguns ao exílio e outros condenados à morte. Muito sangue foi derramado pelos cristãos por causa da fé, a mando do próprio Estado romano. Prefeitos, governadores, imperadores, foram 300 anos de perseguição. Às vezes eram mais fortes, às vezes mais fracas,
mas foi só no ano 313, depois de Cristo, que Constantino deu liberdade religiosa e os cristãos puderam construir suas igrejas, porque antes não era assim. Eram papas e papas foram mortos, meninas, meninos, senhores de família, senhoras, bispos, padres, muitos, porque viviam numa sociedade pagã, todo mundo contra. Nós estamos voltando a essa época, porque no Brasil a Igreja Católica não tem mais esse poder que tinha, não. Esse poder dos nossos pais e avós, em que todo mundo respeitava, isso acabou. Ninguém mais respeita. Todo mundo combate. E combate a religião, combate a família, combate a educação das nossas crianças, corrompe a nossa juventude, destrói a pureza já da criança, destrói os relacionamentos. O combate é feroz e é por dentro. Então nós vivemos numa época pagã. Por isso a nossa vitória, como diz São Paulo, é a nossa fé. Então nós temos que conservar a nossa fé. Temos que viver a nossa fé, não para agradar aos outros, mas para agradar a Deus. Por isso é preciso que nós, que somos católicos, sejamos muito unidos na nossa fé, que passemos por cima das nossas diferenças, que não são substanciais, às vezes diferença de temperamento, diferença de jeito. Temos que estar unidos na fé e na caridade, para nos fortalecermos, senão vamos ser tragados. Quantas populações foram destruídas no seu cristianismo? Grandes comunidades cristãs da época dos apóstolos hoje não existem mais. São todas muçulmanas. Todas aquelas viagens apostólicas de São Paulo, hoje não se poderia fazer, porque está tudo tomado pelos muçulmanos. E eram comunidades católicas. O Brasil pode deixar de ser católico? Pode. É só os católicos pararem de viver a sua fé. E é isso que o diabo quer. O diabo não quer poder do mundo, a não ser com esse objetivo. Por isso é preciso nós vivermos a nossa fé nesse tempo difícil, termos vida de oração, vida de comunhão com Deus, buscar os sacramentos, buscarmos viver o cristianismo em plenitude, buscarmos valorizar as nossas famílias, valorizar o nosso lar, valorizar a educação dos nossos filhos, valorizar os nossos relacionamentos com pureza, com honestidade, com espírito de fé e de amor. Essa é a grande resposta que nós temos que dar, como faziam os primeiros cristãos. Nós vamos voltar ao tempo da igreja primitiva. Eu estou dizendo isso, não estou vendo bola de cristal, não, estou falando uma coisa real. Vamos voltar, já estamos voltando. Então vamos... O que vai exigir de nós que quem for católico vai ter que ser católico mesmo, né? E parar com essas coisinhas que nos dividem. Às vezes coisas mínimas, coisas de fé não, coisas de fé a gente tem que não tolera, né? Evidente. Mas às vezes coisas bobas, porque olhou para mim, não falou, essas coisas que tem em comunidade que não pode ser assim, né? Olhando esses dois exemplos desse centurião e desse leproso, nós aprendemos então a irmos a nosso Senhor com confiança e sabendo que Ele cuida de nós. Vai, teu servo está curado. Sim, eu quero ser limpo. E com essa confiança e essa entrega, vamos nos deixar conduzir por Deus e teremos novos tempos para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.